Boa noite, dou boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, convidados, visitantes que estão conosco nessa noite. Nós vamos cultuar ao nosso Deus e estamos gratos porque o Senhor nos possibilita estarmos num país que, apesar de todos os problemas, ainda tem portas abertas para cultuar ao Senhor. Não tem bombas voando no nosso céu. Não tem nenhum país tentando invadir as nossas divisas, não é? Nós podemos, em paz, sair das nossas casas e nos ajuntarmos como igreja do Senhor. Eu quero convidar cada irmão, irmã aqui nessa noite a cultuar ao Senhor. E nós vamos fazer isso agora, começando com a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 113. Então eu convido você que pode abrir a sua Bíblia e se colocar em pé para lermos este salmo, iniciando assim o nosso culto público. Vamos ler do verso 1 ao 9. Eu vou ler os versos ímpares e eu convido então a congregação a ler os versos pares. Salmo 113, verso 1 a 9. Diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Para aquele que se passa no céu e sobre a terra, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Aleluia! O Senhor faz grandes coisas. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nós de fato nos reunimos aqui como teus servos, servos amados, sim, por ti, mas servos do Senhor, que viemos apresentar a ti o nosso culto, porque tu és digno de receber todo louvor e toda glória. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. E nós juntos nesta noite reconhecemos isso, ó Deus, e bendizemos o teu santo nome. Ó Pai, nós oramos pedindo pelos nossos irmãos que estão sofrendo e que não podem estar aqui hoje à noite. Rogamos para que o Senhor visite cada um conforme a tua boa vontade, ó Deus, restabelecendo a saúde, promovendo paz e consolo, ó Deus, e fazendo o que queres fazer na vida dos nossos irmãos. Senhor, nós oramos também pela tua igreja naqueles lugares de guerra, ó Pai, pedindo que o Senhor esteja com os nossos irmãos ali na Ucrânia, ali na Rússia, ó Deus, e em todos os outros lugares que hoje estão passando por guerras, neste mundo cheio de violência e maldade, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, console, proteja e guarde a vida do teu povo, ó Deus. E dê ânimo para que no meio do caos eles resplandeçam a luz do Evangelho e assim o teu nome seja conhecido nesses lugares. Ó Senhor, refreia o mal ali na Europa, ó Pai, impedindo, ó Deus, que essa guerra se espalhe e provoque ainda mais o mal, Senhor. Nós rogamos por estes países e pelos nossos irmãos ali. Sê também conosco aqui, ó Deus, trabalhando no nosso coração, consolando aqueles que estão apreensivos, ó Deus, tristes, abatidos, animando o coração, ao mesmo tempo, ó Deus, dando alegria para cultuarmos o teu santo nome, para, ó Deus, bendizermos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, já fez pelo teu povo ao longo da história. De fato, tu és um Deus rico
em grandes obras e nós somos testemunhas disso, ó Deus. Por isso, ser conosco nesta noite é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Apenas um aviso. Nessa noite o pastor Valdenberg está pregando na nossa congregação em Atibaia, por isso não está conosco aqui. Foi com o presbítero Roberto, que é o diretor do campo de Atibaia, participar do culto lá. Tá bom? Estejam orando aí pela volta do pastor. Acredito que a Beth tenha ido com ele também. Irmãos, abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Hoje, que é o segundo domingo do mês, nós temos como costume dedicar um tempo para o momento de dízimos e ofertas. Filipenses 4, o apóstolo Paulo está agradecendo a igreja em Filipos pelas ofertas que eles mandaram. Então, vamos ler alguns versículos do capítulo 4, Filipenses 4, primeiro verso 10. Olha o que diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 15 agora. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Vai para o verso 18 agora. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O Senhor se agrada quando nós agimos com generosidade para com a obra do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de ofertar os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui, trazendo ao gasofilácio. E assim contribuindo com a obra do Senhor, como a igreja de Filipos, que contribuiu para que o apóstolo Paulo continuasse pregando o evangelho aos gentios. Nós também, como igreja, temos contribuído para que o evangelho chegue a tantos lugares. Está ali ao lado um quadro com os nossos missionários. Há pouco tempo atrás, nós imprimimos a foto de cada um dos missionários da nossa igreja. Está aí o pastor Valdenberg pregando em Atibaia. Nós temos outras 5 congregações espalhadas pelo estado de São Paulo, porque todo o recurso arrecadado nessa igreja é utilizado unicamente para o sustento da obra do Senhor. É esse o nosso compromisso com os irmãos. Em março agora, aliás, no último domingo de março, nós teremos a assembleia para prestarmos conta aos irmãos de toda a verba que entrou durante o ano de 2021. Veja, nós, apesar do contexto de que muitos usam a fé como fonte de lucro, a nossa igreja, quando fala a respeito de dinheiro, fala de forma que mostre o uso correto do dinheiro segundo as Escrituras, para a obra do Senhor, para o sustento de missionários, para que o evangelho chegue onde não chegou ainda, para que a igreja continue ativa, para que vocês, irmãos, ouçam a palavra do Senhor, para que esta igreja continue sendo uma bênção em São José dos Campos. É por isso que nós contribuímos com alegria no coração por tudo aquilo que o Senhor já nos deu e faz por meio de nós. Então eu convido os irmãos a cantarem agora Salmos e Hinos de número 261, ficando em pé, e os que vieram preparados para fazerem as suas ofertas, têm a liberdade de fazer nesse momento. É possível fazer também as ofertas direto pelas contas da igreja e por Pix. Os irmãos já têm essas informações e podem fazer também nas suas casas.
Vamos orar agradecendo ao Senhor. De fato, ó Santo Deus, as nossas ofertas são expressão da nossa gratidão por conta de tudo aquilo que o Senhor já fez em Cristo Jesus por nós. E por conta de cada bênção que o Senhor tem dado a nós, ó Deus. Obrigado pelo sustento que vem do Senhor a cada família desta igreja, ó Pai. O Senhor tem abençoado com o trabalho, com portas abertas, ó Deus, para o sustento das famílias e para nos dar a alegria de contribuirmos na Tua obra. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Ti que continue abençoando os nossos irmãos, alargando as suas tendas, ó Deus, abençoando os seus negócios e abrindo portas, ó, de serviço àqueles que estão desempregados, para que juntos tenhamos cada vez mais alegria e disposição para contribuirmos na Tua obra. E dá-nos sabedoria na administração dos recursos que são Teus, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido entre todos os povos da terra, até o dia em que o Senhor Jesus retornar. Essa é a nossa oração no nome dEle, do nosso Cristo. Amém. Amém. Vamos continuar cantando ao Senhor? Boa noite, irmãos. A palavra do Senhor diz: aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome e dai glória ao seu louvor. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Então vamos louvar.
nós lemos a história de Paulo e Silas na prisão. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. O carcereiro levou-os para o interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Que nós possamos seguir esse exemplo e louvar ao nosso Deus, mesmo quando estivermos em períodos difíceis. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Em Salmos 121, nós lemos: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus, porque podemos confiar que Ele cuida de nós o tempo todo. Na forte aflição, perigos e dor, na dura
meu Deus proverá. Mais um. Deus e final, a morte ao chegar, a voz divina nos há de alegrar, na doce esperança do bem que virá, iremos confiantes, meu Deus proverá. Glória a Deus, irmãos. Obrigada, pode sentar. Amém. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesse momento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 16. Provérbios 26, de 13 a 16. Diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Da mesma forma, abençoe o pastor Valdenberg na nossa congregação de Atibaia e os outros pastores que nesse momento também estão com a Tua palavra aberta diante do Teu povo. Que haja edificação, crescimento, exortação, ânimo, vida a partir de Tua palavra para nós, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você reparou no texto que nós lemos, você já sabe sobre o que eu vou pregar nessa noite. É a primeira vez que eu prego sobre um sermão contra a preguiça. E esse é um sermão desafiador porque é um daqueles pecados que o próprio pregador comete. Então, ainda se torna mais desafiador para mim falar sobre a preguiça. É um pecado que de tão comum, de tão corriqueiro nas nossas vidas, nós às vezes esquecemos que é um pecado. E não há pecados pequenos contra um Deus grande. Não existe pecado que seja insignificante aos olhos de Deus. Todo pecado é um ato de rebeldia contra Deus. E a preguiça não deixa de ser assim. Portanto, esse é um tema desafiador para nós. Quem de nós nunca acordou com aquela preguiça boa, quando está chovendo e o seu quarto está escurinho e você não quer sair da cama? Quem de nós nunca disse, que preguiça boa essa que eu estou curtindo? A gente curte a preguiça. Imagina passar o dia no sofá vendo seriados na Netflix ou outro streamer qualquer
Que coisa boa! Está na nossa cultura já a ideia da preguiça. Eu descobri que existe até um Dia Internacional da Preguiça. Sabiam disso? Eu não sei se é verdade, mas está lá, dia 7 de novembro, anota essa data, para a gente curtir junto esse dia. Dia 7 de novembro, dizem que é o Dia Internacional da Preguiça. De fato, nós vemos personagens em filmes, em séries, que demonstram essa ideia da preguiça. Os mais antigos, não tão antigos, mas um pouco mais velhos do que os que nasceram nos anos 2000, vão se lembrar, por exemplo, do Soneca, um dos 7 anões da Branca de Neve, e o próprio nome já diz o que ele fazia, né? Enquanto os outros estavam fazendo alguma coisa, o Soneca estava lá, curtindo a preguiça. Ou aquele outro personagem, o Garfield, o gato trapalhão que é preguiçoso pra caramba. Nós estamos cheios de exemplos na nossa cultura de como a preguiça se expressa. Mas não devemos esquecer que a preguiça é um pecado. E como pecado, desagrada profundamente a Deus. E o livro de Provérbios nos ajuda a entender essa ideia da preguiça e como nós podemos trabalhar isso em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Para nós entendermos essa ideia, o capítulo 26 que lemos, é preciso ter uma noção do livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é um dos mais mal interpretados. Às vezes os crentes leem o livro de Provérbios como se estivessem lendo um livro de provérbios chinês, ou ditados populares. Sabe aqueles ditados de caixinha da sorte, que vem num biscoitinho e você tira assim, algo, Deus ajuda quem cedo madruga. Às vezes a gente lê Provérbios como se fosse um livro assim, como se fosse apenas um livro cheio de conselhos práticos para nos ajudar a viver. Mas quando a gente faz isso, a gente perde a principal mensagem do livro de Provérbios, que é como nós podemos viver com sabedoria no mundo criado por Deus. É sobre isso que Provérbios trata. E ele começa, o autor de Provérbios começa em Provérbios 1:7 dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos, os tolos, desprezam o conhecimento e o ensino. Então, a ideia é que Provérbios está apresentando uma forma de viver no mundo de Deus, temendo a esse Deus. E esta forma de viver com temor é viver com sabedoria. Mas aqueles que se recusam a viver no mundo de Deus, conforme Deus quer, estes são os loucos, são os insensatos. E é assim que o livro de Provérbios vai apresentar, especialmente do capítulo 1 ao capítulo 9, 2 caminhos: o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. Se você lê o livro de Provérbios, eu desafio você a fazer isso essa semana. Observe que há 2 convites. Um convite à sabedoria, ou seja, a viver a vida no mundo de Deus, levando Deus em consideração na forma como se vive, e o caminho da insensatez, que é viver no mundo de Deus conforme as suas próprias regras. E Provérbios então vai apresentar esses 2 caminhos. É interessante que no capítulo 9, esses 2 caminhos são personificados em 2 mulheres. De um lado nós temos a mulher sabedoria convidando os jovens a um banquete de sabedoria que conduz à vida. Do outro lado, nós temos uma mulher insensata convidando os jovens para a insensatez, e esse banquete conduz à morte. De modo que o que nós temos no livro de Provérbios são 2 caminhos apresentados. O caminho da sabedoria, que glorifica a Deus e reconhece Deus como ser supremo, e o caminho da insensatez, que vira as costas para Deus, se rebela contra Deus e ousa viver no mundo de Deus como se ele não existisse.
Agora eu pergunto para os irmãos, de que lado, em que caminho o preguiçoso está? Obviamente, o preguiçoso está no caminho da insensatez. E quando o livro de Provérbios apresenta o preguiçoso, ele está ligando o preguiçoso à insensatez. Aquele que vive como se Deus não existisse. Aquele que ousa viver no mundo de Deus, desprezando o Deus Criador. Este é o insensato. Na verdade, a Bíblia também chama este ser de ímpio. Na verdade, nós éramos assim antes de reconhecermos Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Nós vivíamos no caminho da insensatez. Talvez hoje, você que me escuta, você ainda está vivendo nesse caminho, vivendo no mundo de Deus, como se Deus não existisse. O livro de Provérbios, então, é muito mais do que um conjunto de conselhos práticos para a vida, muito mais do que uma fórmula de sucesso para enriquecer. Algumas pessoas usam o livro de Provérbios assim: 10 conselhos para enriquecer, segundo Provérbios. 10 conselhos para falar bem em público, segundo Provérbios. Mas são conselhos superficiais. O livro não quer apresentar simplesmente conselhos práticos para a vida. Ele está querendo nos mostrar uma forma sábia de viver no mundo de Deus, temendo o Deus verdadeiro. É isso que Provérbios está querendo nos mostrar. Ou seja, é um livro altamente teológico. Altamente teológico. É viver no mundo de Deus, conforme Deus quer que vivamos. Essa é a mensagem do livro de Provérbios. E quando nós chegamos então no capítulo 26, nós vamos ver que o autor está apresentando o preguiçoso junto com o insensato. Observe o capítulo 26, a partir do verso 3, o autor apresenta o insensato. Olha o que ele diz: como o pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa, assim a maldição sem causa não se cumpre. Verso 3 agora: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do insensato. Ou seja, o insensato é aquele que receberá punição por conta da sua insensatez. No verso 4, o insensato não merece ser respondido. Olha o que diz: não respondas o insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. No verso 5, o insensato tem que ser agora envergonhado por conta da sua insensatez, da sua tolice. Olha o que diz: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então, o autor está apresentando o insensato para nós. O insensato é aquele que não sabe lidar bem com as palavras. Observe o verso 7. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Veja, o autor está mostrando a insensatez em suas várias expressões na vida. E aí no verso 13, ele vai ligar a preguiça à insensatez. Está vendo como o pecado é algo, a preguiça, o pecado da preguiça é algo que nós devemos levar em consideração? Porque sermos preguiçosos significa estarmos num caminho de insensatez. Não é simplesmente um pecadinho que não faz diferença na nossa vida. A preguiça nos conduz a um caminho de insensatez, um caminho de tolice, um caminho que conduz à morte, um caminho que afasta as pessoas de Deus. Por isso, é preciso entendermos o contexto do livro de Provérbios, para entender quando ele fala sobre o insensato, sobre o glutão, sobre o homem que não sabe dominar a língua, muito além de um comportamento simplesmente social.
esse homem está se afastando de Deus, ele é insensato. E aqui então no verso 13, o autor vai apresentar as características do insensato preguiçoso, né? E aí eu quero que você preste bastante atenção e avalie a tua vida para ver se você tem eu vou apresentar 4 características do preguiçoso, para você ver que nível de preguiça tem alcançado a tua vida. Eu já fiz esse teste, depois os irmãos podem me perguntar e eu falo qual foi o resultado. Mas faça essa experiência agora. Verso 13, diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Primeira característica do insensato é que ele é cheio de desculpas para não fazer o que tem que fazer. Ele dá enormes desculpas. E desculpas das mais esfarrapadas. Aqui, a ideia é, alguém diz, olha, você tem que sair, você tem que trabalhar. E aí o que ele diz? Eu não vou porque tem um leão nas ruas. É uma desculpa esfarrapada. Um leão está nas ruas, como é que ele sabe disso se ele está dentro de casa? Mas ele usa de desculpas para não fazer aquilo que tem que fazer. Esse é o preguiçoso. É isso que o preguiçoso faz. Ele dá diversas desculpas. E aí, se eu fosse trazer para nós hoje, numa linguagem século 21, talvez desculpas como: eu não vou não porque eu sou caseiro demais. Ou desculpas como: eu não vou não porque está chovendo muito. Ou está muito sol lá fora. Eu não lavei a louça porque os meus dedos estavam doendo. A água estava muito fria. E coisas do tipo. Mas a característica do preguiçoso insensato aqui é que ele sempre se justifica. Ele sempre apresenta uma desculpa para não fazer aquilo que ele tem que fazer. Esse é o preguiçoso. No verso 13. No caso daqueles que apresentam desculpas, como: eu não fiz o trabalho porque eu fui no velório da minha avó. Quantos alunos, né? Sempre mataram umas 10 avós, uns 15 tios, para dizer como desculpa a não realização dos trabalhos. Às vezes no trabalho também, cheio de desculpas. Segunda característica, verso 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. A ideia desse provérbio aqui é que o autor está comparando o movimento de uma porta na sua dobradiça com o preguiçoso na sua cama. A porta mexe de um lado para outro e não sai do lugar. Ela continua ali. Assim o preguiçoso na sua cama. Ele vai de um lado para outro e continua deitado. A segunda característica é que o preguiçoso é cheio de sonolência. O preguiçoso está ligado à cama, ao sono. E não aquele sono gostoso. E não aquele sono revigorante necessário para a nossa vida. É um sono exagerado. É um sono que atrapalha a vida. É um sono que impede de fazer aquilo que temos que fazer. Esse é o sono do preguiçoso. E é isso que o autor está chamando a atenção. Ele dorme além da conta. Ele dorme e dorme e dorme e não faz aquilo que tem que fazer porque está dormindo. Segunda característica do preguiçoso. E nós hoje temos mais um aliado para sermos preguiçosos, que é o nosso celular. Você acorda, mas não quer se levantar, e aí o que você faz? Pega o celular e vai mexer, vai ver as mensagens, vai ver o resultado do jogo de futebol de ontem, e fica mais meia horinha na cama, mais 1h30, quando você vê, você perdeu a manhã inteira. O preguiçoso é aquele que deixa o sono dominar a sua vida. E aqui não tem questão de idade. Crianças podem expressar preguiça,
adolescentes podem expressar preguiça, como adultos e idosos podem expressar preguiça. Obviamente que cada fase da vida tem a sua quantidade de sono necessário, né? Mas, de fato, o sono pode se tornar uma expressão da preguiça em nossas vidas. E aqui a característica do preguiçoso é que ele é sonolento, ele fica na cama e não faz aquilo que tem que fazer. Próximo, verso 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Conseguem entender o que o autor está dizendo? Ele está comendo alguma coisa, ele mete a mão no prato, mas não tem a capacidade de trazer a mão para a boca e comer. Em outras palavras, o preguiçoso nunca termina aquilo que começa. Nem mesmo as coisas básicas da vida. Ele não termina aquilo que faz. Ele começa até bem, ele tem desejo, mas ele não consegue perseverar. Ele começa um curso e não termina. Ele começa uma faculdade e nunca termina. Ele começa um relacionamento e aquele relacionamento nunca termina, desenvolve-se para um casamento. Ele nunca termina aquilo que começa. Esse é o preguiçoso. Provérbios 13, 4 diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso deseja, mas não tem. E não tem por quê? Porque ele não termina aquilo que começa. Esse é o preguiçoso. Espero que você esteja anotando as características do preguiçoso e avaliando a tua vida. Que nível de preguiça existe em tua vida? Por fim, a quarta característica, verso 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso é cheio de orgulho. Ele acha que sabe o que está fazendo. Ele não ouve conselhos. Ele não ouve a repreensão dos pais quando dizem: meu filho, você está dormindo demais. Ele não ouve o conselho de alguém que o repreende por conta da sua sonolência. Ele não ouve aquela exortação de ânimo dizendo: olha, você precisa trabalhar. Ele não ouve isso porque ele se acha mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Esse é o preguiçoso. Ele não aceita conselho de outro. Ele não aceita a repreensão, ele não aceita a disciplina, porque ele se acha mais sábio do que os outros. Ele acha que ele está se dando bem, curtindo a vida da forma como está vivendo. Ele acha que o outro é tolo e não ele. E esse é o problema do preguiçoso. Quais dessas características você consegue identificar na tua vida? Sabe qual é o maior problema disso tudo? O maior problema de ser preguiçoso não é porque você vai dificultar a tua vida. Não, isso é consequência do pecado. Mas o maior problema do preguiçoso, a maior dificuldade está porque em ser preguiçoso, você está se afastando de Jesus Cristo. Sabiam disso? Porque Jesus é a própria expressão do homem trabalhador. Em Provérbios, veja a vida de Cristo, o quanto ele trabalhou. João capítulo 1 diz que Deus estava criando todas as coisas por meio de sua palavra, por meio do verbo. Jesus estava trabalhando na criação do mundo. Ele está trabalhando, preparando lugar para que nós habitemos com ele por toda a eternidade. Veja como a Escritura começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja como a Escritura termina: eis que farei novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21. Deus trabalha, Deus ama o trabalho, Deus é ativo, Deus não é passivo, Deus não é sonolento. Cristo, enquanto encarnado, enquanto ser humano, mostrou-se
como um homem trabalhador, aquele que passava noites e noites orando ao Pai, aquele que gastava horas e horas do seu dia ensinando a multidão. Comece a ler o Evangelho de Marcos. E se você começa a ler o Evangelho de Marcos, você fica cansado por Jesus. Porque ele está curando, daqui a pouco ele está atravessando o mar, daqui a pouco ele está evangelizando, ensinando, e diz que Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando, pregando, curando, testemunhando do Evangelho do Reino de Deus. Jesus é um homem de trabalho. E quando nós somos preguiçosos, o que nós estamos fazendo é ser diferentes de Jesus. Esse é o maior problema. A preguiça, ela é oposta à obra de Jesus. É como Jesus disse, eu não vim para ser servido, o Filho do Homem não veio ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas o preguiçoso diz, eu quero mesmo é ser servido. Venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Eu faço as coisas que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Esse é o preguiçoso. É por isso que Provérbios liga a figura do preguiçoso ao insensato, aquele que vive no mundo de Deus, mas não leva Deus em consideração na sua vida. Esse é o preguiçoso. Ele alimenta o seu próprio ego. Ele alimenta os seus próprios desejos. Esse é o preguiçoso. Percebem? Não é um pecado qualquer. É um pecado que nos leva para longe de Cristo. E aqui eu tenho que fazer um alerta aos pais. Pais, não criem filhos preguiçosos. Tomem cuidado com um excesso de amor e zelo que entrega tudo de mão beijada para os seus filhos. Não faça isso, porque senão você está criando filhos preguiçosos. Vocês precisam ensinar o valor do trabalho aos seus filhos. Vocês precisam ensinar que ele precisa servir o seu próximo na casa, seja lavando uma louça, seja retirando o lixo, seja contribuindo com a renda familiar. Vocês precisam fazer isso, porque caso contrário, vocês estão afastando os filhos de vocês de Cristo, ao deixá-los curtir a preguiça, ao deixá-los serem mais preguiçosos a cada dia. Não façam isso. Provérbios 22, 14, diz que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará do inferno. Veja como é forte. A preguiça está ligada ao nosso coração, queridos. Mas nós precisamos corrigir, no caso os que têm filhos, corrigir os seus filhos, para que eles não sejam preguiçosos. E nós adultos nos corrigirmos e nos disciplinarmos, para não deixarmos a preguiça tomar conta da nossa vida. Porque a preguiça nos afasta de Jesus Cristo. Observe a vida de Jesus. Quantas vezes vigílias da noite, quantas vezes trabalhando. E o que eu acho mais incrível nisso tudo, no trabalho de Jesus, é que em Isaías capítulo 53, do trabalho do servo sofredor, quando o profeta está dizendo, ele entregou a sua alma, ele entregou a sua vida, e ele viu a sua obra e ficou satisfeito. Quando o Senhor Jesus gritou, está consumado, ele olhou para tudo o que fez e ficou satisfeito. Esse é o trabalho de Cristo, se entregando, morrendo pelos pecadores, ressuscitando ao terceiro dia, para dar vida a homens e mulheres, a crianças, a adolescentes, a jovens, a adultos, a idosos, que viviam nos seus pecados, mortos nos seus pecados, dominados e escravizados pelo pecado, mas Cristo se entregou para nos libertar da condenação do pecado e nos libertar do poder do pecado em nossas vidas. Essa é a obra de Cristo. E quando nós somos preguiçosos,
nós estamos indo ao contrário da obra de Cristo. Porque Cristo nos incentiva, a partir do que Ele fez, a servirmos a Deus e a servirmos ao próximo. E a preguiça é o oposto disso. Portanto, para lidar com a preguiça, nós precisamos olhar para Jesus. Primeiro, porque a sua morte na cruz inclui os nossos pecados de preguiça. Cada um deles. Nenhum pecado que cometemos, ou que ainda iremos cometer, deixou de ser pago na cruz. Portanto, nós devemos confessar os nossos pecados, as nossas preguiças a Deus e pedir o perdão dele. E mais, devemos sim pedir perdão àqueles que temos prejudicado por conta da nossa preguiça. Quantas famílias sofrem por causa de homens preguiçosos, mulheres preguiçosas, filhos preguiçosos? Confesse o seu pecado a Deus e peça perdão àqueles que você tem provocado sofrimento por causa da sua preguiça. Mas segundo, olhe para Cristo e veja como Ele faz na cruz para nos libertar do poder do pecado. De modo que hoje nós, capacitados pelo que Ele fez na cruz, podemos não ser preguiçosos. Em vez de ser preguiçosos, sermos homens, mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus, gente, povo de Deus, que serve, que doa a vida, que está em serviço do próximo. É isso que Deus requer de nós. O oposto da preguiça é o serviço, queridos. É preciso servir a Deus. Veja como Deus entende tudo isso. O salmo que lemos no início do culto diz: servos do Senhor, servi ao Senhor. Nós somos servos. Quando viemos à igreja, quando nos reunimos como igreja, nós chegamos aqui para servir, não para ser servido. A igreja é um lugar de serviço, não de ser servido. Há pessoas que vivem para ser servidas na igreja. Estão buscando igrejas para serem servidas. Onde oferece o melhor cardápio, elas estão. Mas nós estamos aqui não para ser servidos, mas para servir. Nós precisamos dar um basta a toda preguiça espiritual, queridos. No sentido de que nós queremos sempre ser servidos. Queremos sempre o melhor departamento infantil para os nossos filhos. Queremos sempre a melhor música para o nosso culto. Em vez de buscar servir os nossos irmãos, nós queremos ser servidos. A preguiça se expressa de diversas formas em nossa vida. Quantas vezes temos preguiça de ir à reunião de oração, quarta-feira à noite, no meio da semana? Não vou não. EBD, 10h15 da manhã, num domingo. É muito cedo. Quando o Senhor nos chama para servir. Lembram de quando o Senhor estava libertando o povo da terra do Egito? Ele disse para Moisés falar a Faraó: deixa o meu povo ir para que me sirva. Nós somos libertados do serviço ao pecado, a Satanás, ao mundo, e somos chamados a servir a Deus. É isso que significa a salvação. É serviço. E a preguiça é um dos pecados que mais faz com que nós não sirvamos, seja em casa, seja na igreja, seja na sociedade. Repararam que os países protestantes ali no início da Reforma foram os países que mais produziram para o mundo, que mais produziram coisas, que mais se desenvolveram, porque o povo de Deus entende o trabalho como uma bênção de Deus, como um meio de servir. O trabalho não é um mal necessário para nós. O trabalho é uma forma de servir a Deus e ao próximo.
É isso que significa servir no contexto da sociedade. Portanto, olha a mentalidade dos crentes, qual deve ser. Mas o pecado da preguiça nos atrapalha de tudo isso. Portanto, irmãos, eu diria a vocês, tomem cuidado com a preguiça. Jovens, tomem cuidado com a preguiça. Adolescentes, tomem cuidado com a preguiça. Idosos, tomem cuidado com a preguiça. Sejam diligentes, sejam vigilantes. Hoje a palavra de manhã foi o servo vigilante. Esteja atento. Lembra dos discípulos lá no Getsêmani? Jesus estava orando, suando gotas de sangue. Eles estavam dormindo. Preguiça, talvez cansaço. Sejamos diligentes, queridos, porque a preguiça nos afasta de Cristo, mas o serviço nos torna cada vez mais semelhantes a Jesus. Procure algo para servir na nossa comunidade de fé. Sirva aos irmãos. Procure servir a Deus no meio da sociedade com o trabalho que Deus te deu. Se você está desempregado, ore a Deus e diga: ó Deus, eu quero servir, eu quero trabalhar, porque o trabalho é uma bênção do Senhor. Aliás, o trabalho foi uma ordem para nós antes do pecado. Quando Deus criou o homem, Ele o criou para cuidar do jardim, guardar e proteger e cuidar do jardim. Deus disse em Gênesis 1:28, dominai a terra, sujeitai os animais. Olha só quanto Deus já nos deu o trabalho antes do pecado. Certamente o pecado dificulta o nosso trabalho, mas em Cristo Jesus podemos trabalhar de forma correta. Portanto, tomem cuidado com a preguiça e olhem sempre para o Senhor Jesus, pois Ele é o verdadeiro servo de Deus, aquele que trabalhou arduamente para que o seu povo fosse salvo, para que o seu povo fosse santificado, para que o seu povo um dia estivesse com Ele, gozando do novo céu e da nova terra. É isso que o Senhor Jesus fez. É para isso que o Senhor Jesus nos chama. Portanto, eu espero que o seu índice de preguiça esteja concentrado naquilo que Deus demonstrou nessa noite. E que você abandone a preguiça e lute para ser um servo do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por Tua palavra. Ela nos instrui em tantos assuntos, como a preguiça, um assunto que por vezes deixamos passar, mas que nos afasta de Cristo. Rogamos sabedoria para vivermos neste mundo, ó Deus, de modo que sejamos úteis em Tuas mãos como servos, como instrumentos ao Teu dispor, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um hino que fala sobre trabalho. Eu quero convidar você a se colocar em pé para cantarmos juntos. Salmos e hinos de número 2, de número 442.
Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero, antes de encerrarmos o nosso culto público, chamar aqui o Nicola e a Carol. Eles têm um aviso, um convite especial para os irmãos. Boa noite, queridos. Eu acho que todos nos conhecem, né? Mas para quem não conhece, eu sou a Carol, ele é o Nicola. E nós estamos esse ano participando juntamente com outros irmãos, Nascimento e Márcia, a Lancaster, Renata e o presbítero Carlos e a Rose, do Ministério de Casais. E a gente quer dar uma chacoalhada nessa turma esse ano. Para isso, nós estamos convidando vocês a participar no próximo sábado, às 19 horas, do nosso culto. Primeiro culto deste ano, né? Nós vamos alavancar, se Deus quiser. A gente queria convidar, então, todos os casados, os que são noivos e aqueles que namoram há algum tempo, né, que estão com projeto de casamento, né, que vocês venham participar no sábado, às 7 horas, né, e venham, juntamente conosco, aprender mais da palavra de Deus a respeito do casamento imunizado, que está sendo projetado ali. Tá? Quem fizer a inscrição prévia, que foi já colocada no link, né, eu não sei onde você deve estar, no site da igreja, no Instagram também, vai estar participando, né, de um sorteio de um café colonial, tá bom? Então, irmãos, vale a pena, viu? É no Emma Bakery, né? Isso. E queríamos convidar vocês e animá-los, né, a estar participando, tá? E aqueles que querem casar, também animá-los para que no ano que vem, né, talvez vocês participem, esse ano também. Mas queria convidar vocês mesmo de coração, está sendo feito com muito carinho, muita dedicação, tá bom? E que a gente possa juntos celebrar o Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar em pé. Nós estamos chegando ao final do nosso culto público, com gratidão ao Senhor e animados para servi-lo durante essa semana, durante todos os dias da nossa vida, né? Vamos orar. Bondoso Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque ouvimos a Tua palavra, porque cantamos louvores a Ti, intercedemos pelos nossos irmãos, pela Tua igreja, nessa noite. Queremos confiar as nossas vidas a Ti, ó Deus. Durante essa semana que começa hoje, que a Tua boa mão esteja sobre nós, o Teu povo. Que o Senhor nos abençoe, visite com graça e misericórdia as nossas vidas, ó Deus. Faça resplandecer sobre nós a Tua face e nos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um aqui, Senhor, com a Tua igreja, hoje e até a volta de Cristo. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar.